Bom, família, estava eu aí passando alguns canais quando eu vi a entrevista não, bate-papo, de um pastor chamado Cláudio Duarte. Esse pastor ele tem ganhado uma notoriedade grande nas redes sociais pela maneira com que ele prega a palavra, que é uma maneira bem humorada. Isso tem repercutido, tem criado eco. E o mesmo recebeu o convite para participar do programa do Raul Gil, e onde ele teve uma sabatina e tal, mas eu confesso que para você que para mim é um programa raso, fútil, devido até aos participantes, como Tammy Gretchen, Val Marchiori. Val Marchiori é aquela que, junto com a primeira-dama do estado de São Paulo, disse que é errado porque acostuma mal as pessoas de vulnerabilidade receberem marmitex, receberem comida de organizações sem fins lucrativos, de pessoas que fazem doação para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Para você ver o nível de pessoas que participam desse programa. Então, confesso que não é o que eu me interesso, mas me chamou muito a atenção a colocação e a ponderação desse pastor em relação à violência quando ele foi questionado. O pastor Cláudio Duarte foi questionado acerca da posição dele acerca da violência, e especialmente no Rio de Janeiro. E aí ele coloca uma situação que já deveria ser estudada, proposta e focada pelas autoridades, não só locais, mas como no nosso país de uma forma geral, que é o ataque ao grande atacadista, né? Ao grande comerciante de drogas e de armas. Porque ele fez uma colocação bastante pertinente quando ele fala assim: o traficante no Morro do Rio de Janeiro, ele não consegue pôr o pé para fora do morro, senão ele morre. Ele não, com certeza ele não fez nem o primeiro grau. Ele não fala inglês. E como esse carregamento de armas e drogas chega lá? Quem que faz essa intermediação? Quem que faz essa negociação? E é aí que é o ponto que não interessa para muitas parcelas da sociedade. Ir atrás do atacadista, do intermediador, daquele que vende grandes carregamentos de drogas e de armas. Esse é o ponto. Mas a falsa ideia de política de segurança pública instituída no nosso país, ela traz a percepção do confronto apenas como solução. E não um sistema integrado que passa por inteligência, investigação, que passa pela educação, pelo desenvolvimento, pelo saneamento básico. É simplesmente pelo confronto. Só que aí você observa quem está no confronto, quem está na ponta. Percebe que quem está na ponta nunca é um alemão de olho azul, nunca é um japonês, cabelo liso, nunca é um descendente de árabe. É sempre preto, pardo, descendente de nordestino. São sempre esses que estão na ponta do confronto. São crianças que morrem baleadas. São policiais que no dia a dia são alvejados. São bandidos que, por muitas vezes, são empurrados para entrar no crime porque não tem uma condição social que possa encontrar um trabalho, porque justamente não tem escola, não é incentivado a ir para a escola. Então acaba ficando à mercê da criminalidade. Mas aí existem duas coisas que também colaboram para que isso aconteça, né? Pessoas importantes e influentes politicamente de um lado e o preconceito contra preto e pobre do outro. Preconceito esse que eu falei em outro vídeo, quando você assistiu ele, que aqui em São Paulo, por exemplo, os moradores do Morumbi querem erguer um muro de concreto para separar o bairro do Morumbi com o bairro de Paraisópolis, para separar ricos e pobres. Pessoas desse tipo vibram na televisão quando morre um bandido, quando faz uma média quando morre uma criança, quando morre um policial não fala nada. Por quê? Porque não chega até eles, porque eles estão protegidos, porque eles têm dinheiro para comprar proteção. Proteção essa privada. Então, quando você começa a observar que políticas de confronto
para passar a ideia que o Estado está presente, ela é falsa, porque é como enxugar gelo, correr na subida. Não vai ter fim nunca. Antes de eu nascer já era assim, durante a minha vida está sendo assim, mas precisamos lutar para que no futuro isso mude. Para que o foco no combate à criminalidade seja na ponta, no início, lá, para pegar os grandes atacadistas. É essas pessoas sim que trazem a desgraça para as comunidades, que trazem as desgraças para as famílias simples, para as famílias pobres. Mas como essas famílias não têm influência política, então, ó. Então é nesse sentido que eu quero trazer essa percepção para dizer para você o seguinte: enquanto o Estado brasileiro não focar em investigação para pegar os grandes atacadistas, nós ficaremos sempre vendo recorrentemente essa política de confronto, onde sempre morrem os mesmos: pretos, pardos, descendentes de nordestinos, os mais vulneráveis, aqueles que têm menos influência política. Então, a partir disso, reflita sobre isso. Como esses fuzis, essas armas de grosso calibre vão parar lá? E quem vende para lá não é pego. Vamos refletir criticamente, vamos aprofundar. Firmeza? Deixe seu comentário aqui. Tragam pessoas para cá. Vamos construir uma coluna de fortaleza para que a nossa comunidade, a parte mais baixa da sociedade, tenha mais força e tenha mais voz, tá bom? Um beijo.